O tema da palavra de hoje, irmão, ela toca todos os momentos da nossa história, porque a pressão faz parte de todos eles. Pressão para prosperar, pressão para crescer, pressão para avançar, pressão dos inimigos, mas também de pessoas que te amam. A pressão não é necessariamente algo ruim. A ausência dela faz com que a gente se acomode. Então tem muito mais a ver com como a gente lida com a pressão do que com a pressão em si. Assim como os problemas eles existem para todo mundo. Então uma vida próspera tem muito mais a ver com como eu lido com os problemas do que com o que os problemas são de fato. O salmista, quando diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos e honra ele ungindo a cabeça com óleo e o cálice faz transbordar, ele está deixando claro que para quem caminha com Deus e tem uma firme convicção das promessas, os gigantes deixam de ser problema e eles passam a ser plateia. Para outros, os gigantes foram o fim da história. Eles desistiram quando os gigantes se levantaram, eles sucumbiram quando os gigantes vieram. Então você percebe que é você quem define o que os seus gigantes serão, problema ou plateia. É você que define o que a pressão será, combustível ou final da história. É você que define o que as promessas serão fábulas ou serão norte. Elas vão romantizar a tua jornada de fé ou elas vão nortear os teus passos. É você que define o que Deus é, o centro da construção da tua história, ou algo acessório que você utiliza quando precisa de ajuda. É você que define, irmão, tudo que é importante, se vai ser de fato prioritário ou secundário, se vai ser de fato indispensável ou acessório. E à medida que a gente define aquilo que a gente define, a gente vai definir também que tipo de vida a gente vai ter. Você define que tipo de vozes você dá acesso, que tipo de pessoas você ouve conselhos, que tipo de lugares você busca a instrução. Você que define os combustíveis da tua jornada, você que define para onde vai. E isso é liberdade. É interessante porque, historicamente, quando os escravos foram libertos no Brasil, nesse período vergonhoso da nossa história em que pessoas eram compradas e vendidas, a história diz que muitos escravos pediram para voltar para os seus senhores porque não sabiam como lidar com a liberdade. Saber lidar com a liberdade é algo importante, irmão, porque não é só sobre ser livre, é sobre se portar como alguém livre. Não, vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso aqui. Não é só sobre ser filho, é sobre se portar como filho. Não é só sobre ter uma promessa, é sobre se portar como alguém que carrega uma promessa de Deus. Irmão, vamos ser sinceros, não é uma promessa de alguém, é uma promessa de Deus. Você precisa caminhar como alguém que carrega uma promessa de Deus. Você já ouviu aquela expressão, aquela mulher parece que está com um rei na barriga? Por que essa expressão é usada? Embora haja um sentido negativo, mas a ideia é que alguém que sabe que carrega um príncipe se porta de uma forma diferente. A pergunta que a gente precisa fazer é: como deve se portar alguém que carrega a vida de Deus dentro de si? Como deve se portar alguém que carrega promessas de Deus dentro de si? Como deve se portar alguém que carrega uma esperança viva dentro de si? A gente não tem desculpas, irmão, para dizer que a gente parou por causa da pressão. Todos os discípulos enfrentaram pressão. Alguns foram decapitados, alguns foram crucificados de cabeça para baixo, inclusive, porque não queriam ser crucificados como o seu mestre foi. O primeiro mártir foi apedrejado, a glória de Deus brilhava sobre a sua face. A igreja foi perseguida desde o princípio. Nero tentou criar uma indisposição social, tacou fogo em um bairro inteiro e colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos foram empalados e foram envolvidos em cera para serem utilizados como luzes para iluminar as cidades à noite. Cristãos foram lançados em covas. Não, a gente não pode usar a pressão como desculpa. A pressão que a gente enfrenta hoje é infinitamente menor do que a pressão que muitos cristãos enfrentaram um dia e enfrentam até hoje na janela 1040, em lugares perseguidos. Então a gente precisa entender que se tem gente que consegue se manter fiel com mais pressão do que o que a gente tem enfrentado, o problema não é a pressão. Faz sentido? O problema é a minha mentalidade, ou a forma como eu enxergo, é a forma como eu lido. Pressão sempre vai existir, guarda isso, irmão. A pressão pode se tornar o teu combustível. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei, uma série que eu preguei em Miami. Eu não lembro se eu cheguei a falar sobre isso aqui em Alphaville, sobre grandeza.
E um dos conselhos de sabedoria que eu dei é: cuidado com quem respeita demais os seus limites. Todo filho mimado teve um pai que respeitou demais os seus limites. Esse é o meu desafio como pai, porque a gente ama tanto, que a gente quer poupá-los de coisas que a gente não foi poupado, mas talvez por isso a gente se tornou quem a gente se tornou. Lembra daquele ditado, aquele provérbio oriental? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Por isso que muitos herdeiros perderam herança, porque eles foram ensinados a ser herdeiros, mas não foram ensinados a serem homens de governo. Então herdaram algo de alguém que governava, mas ninguém ensinou eles a governar. Então, irmão, a pressão, ela é importante. Cuidado com quem respeita demais os seus limites. Cuidado com quem sempre tenta te trazer para um lugar de conforto. A história não é feita em lugares confortáveis. A história do novo nascimento, da redenção, da nova aliança, a história da igreja, a história do evangelho, começa numa manjedoura, termina numa cruz, num lugar emprestado. E o verbo vivo, o Filho de Deus, ele é sepultado no lugar emprestado. Ele enfrenta por 3 dias um período de ausência de vida, até que a voz do seu pai chama ele de volta da morte. Então o que a gente aprende com os evangelhos? O que a gente aprende com Deus? O que a gente aprende com a história de Jesus? É que a pressão sempre fez parte do ministério deles, mas a despeito da pressão, as promessas sempre se cumpriram. Levante suas mãos, declara isso comigo em nome de Jesus. Diga: a despeito da pressão, toda a promessa de Deus, diga, vai se cumprir. Vamos, alguém aqui me ajuda. A pressão pode ser um combustível. Se alguém já entrou no Fla-Flu, no Maracanã, na época em que tinha mais lugares do que tem hoje, você sabe muito bem do que eu estou falando. O Fla-Flu, irmão, é um patrimônio cultural do Brasil. Eu sei, aqui tem Corinthians e Palmeiras, mas nada se compara ao Fla-Flu. Tô brincando, mas é sério. Escreveram músicas sobre, fizeram livros sobre, documentários sobre. Por quê? Porque quando você entrava naquele lugar, uau! Agora pergunta para os jogadores de alto padrão se eles preferiam jogar ali ou se eles preferiam jogar num estádio vazio, sem torcida. A pressão, para quem aprendeu a lidar com ela, não é um problema, começa a se tornar até um combustível. Tem grandes boxeadores, inclusive, alguns campeões mundiais, que deixavam o seu opositor bater um pouco mais, para que isso fizesse com que eles se irassem ainda mais, e eles vinham com tudo em seguida. A pressão, irmão, pode ser um catalisador. A pressão pode ser a melhor coisa que vai acontecer na tua história, porque sem a pressão, a gente abaixa a guarda. Eu aprendi algo com o antigo motorista do meu sogro, já compartilhei isso aqui, ele é militar, e várias vezes o meu sogro ficava inquieto, ele achava estranho, porque ele ia fazer um atendimento, eu ia no hospital, e quando ele voltava, mesmo estando muito frio, ele deixava a janela aberta, e ele estava quase que tremendo lá dentro, e às vezes com muito calor, ele nunca ligava o ar-condicionado, e meu sogro um dia perguntou: por que você nunca liga o ar, ou por que quando está frio você nunca fecha a janela? Ele falou: porque o desconforto me deixa atento. O desconforto te deixa atento. Por que Deus permite alguns gigantes? Porque os gigantes são passaporte para próximos níveis. Davi está indo entregar queijo para os seus irmãos, encontra o gigante, e agora toda a nação conhece o seu nome. Ele estava fazendo algo trivial, quando o gigante entra na história, ele começa a viver algo extraordinário, fora do comum. Os gigantes tiram a gente desse lugar de normalidade e levam a gente para um lugar de sobrenaturalidade. Eu não sei se isso existe, mas se não existir, foi criado agora, ok? Os gigantes, eles têm esse potencial. Poucas coisas nos ativam tanto quanto uma perseguição, uma crise, um problema. Vamos ser sinceros, alguns dos períodos em que a tua fé mais prosperou foram períodos em que você mais viveu desconforto. Como diz a Kezinha, a fé prospera no desconforto. A viúva viu o óleo escorrer dos céus. Pedro viu os seus pés caminhando sobre as águas. Daniel viu leões jejuando na presença dele mesmo tendo fome. Mesaque, Sadraque e Abidnego viram o fogo aquecido várias vezes mais
não os queimar. Por que eles viram isso? Não é porque Deus tirou a pressão, é porque Deus estava com eles. A chave para uma vida próspera, para uma vida sobrenatural, para uma vida de milagres, não é a ausência da pressão, é a presença de Deus. Não, vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso daqui. Uma vida extraordinária, sobrenatural, cercada por milagres, não é uma vida com ausência de pressão, é uma vida marcada pela presença de Deus. Se Deus está presente, algo de Deus vai acontecer, independente de todo o restante que possa estar presente também. Irmão, guarda isso, na equação dos céus é mais ou menos assim. Se você tem problema e não tem Deus, você tem problemas. Se você tem uma doença e não tem Deus, você tem uma doença. Se você tem perseguidores e não tem Deus, você tem uma perseguição. Mas quando Deus entra nessa equação, todo o restante se torna indiferente. Se você tem um problema, mas tem Deus, Deus está com você. Se você tem uma doença, mas tem Deus, Deus está com você. Se você tem uma perseguição, mas tem Deus, Deus está com você. E fundamentalmente, a ideia de que o Deus que pode todas as coisas está comigo deve ser suficiente. A presença de Deus é suficiente. Pastor, mas os inimigos são muitos. Ele continua sendo suficiente. Mas os tempos são difíceis. Ele continua sendo suficiente. Porque qual seria o sentido de Deus ser poderoso quando os tempos são fáceis? Deus não é Deus quando os tempos são bons. Deus é Deus em todo o tempo. Alguém comigo aqui? Que Deus é esse, irmão? Que só faz sentido ser quem é quando as coisas são favoráveis. Ele não precisa de tempos favoráveis. Ele torna momentos de crise em momentos favoráveis. A água começa a brotar no meio de um lugar árido. Em alguns momentos o povo tinha que tocar para que a água saísse, em outros apenas falavam com a rocha para que ela obedecesse. Irmão, que Deus é esse que cria oásis em meio a períodos de seca, que mantém folhas verdes mesmo em períodos de caos? Que Deus é esse que faz você prosperar independente das circunstâncias? Que Deus é esse que faz a gente ter paz, mesmo que ande por um vale de sombra e morte? Que Deus é esse que nos dá proteção, mesmo que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita? Irmão, é o Deus que a gente serve, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. E se Ele está com você, a pressão não é mais um problema, a pressão se tornou agora um combustível. Você precisa entender que o inferno está tentando parar você. Isso não é uma má notícia. O problema seria se o inferno estivesse tentando patrocinar você. Se o seu projeto é patrocinado pelo inferno, sim, você tem um problema. Mas se o projeto que Deus te deu tem sido retaliado pelo inferno, não, você não tem um problema. Você está no lugar que você deveria estar. Deus é quem te move, Deus te sustenta, Deus te guarda. E o inferno, irmão, manda ele reclamar com quem te chamou. Irmão, quem te chamou te sustenta. Quem te prometeu te garante. Alguém comigo aqui? Aleluia. Aleluia. Vamos colocar alguns pingos nos is. O inferno contra você, tá tudo bem, nada mudou. O inferno a favor de você, uau, você precisa de Jesus urgente. Quando o seu maior opositor te apoia, você tem um grande problema. Agora, quando o seu maior opositor te odeia, nada mudou, nada de novo. O inferno odeia você, o inferno odeia suas promessas, o inferno odeia sua família. E está tudo bem, porque Deus ama você. Deus te deu promessas, Deus sustenta a tua família. Você já deve ter ouvido aquele ditado que o problema não é o que falam de mim, mas quem fala de mim. Então a questão, irmão, você tem que entender, não é se odeiam as tuas promessas ou se tem tentado parar você. A questão é quem tem tentado parar você. É o inferno? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Seremos opositores até o fim. A pressão sempre vai te envolver. A pressão, eu preciso voltar para esse lugar. Eu sinto que é o ponto de equilíbrio dessa mensagem. A pressão, ela pode ser uma coisa boa. Todo campeão olímpico enfrentou pressão. Todo iconoclasta enfrentou pressão. Todo homem que criou um mercado que não existia enfrentou pressão. Eu vou usar até alguns que não são homens de Deus necessariamente, mas que fizeram história. Quando Steve Jobs disse que criaria um celular que não utilizaria um teclado analógico, todo o mercado achou que ele estava louco.
Inclusive foi um dos motivos da Nokia ter perdido liderança de mercado e ter perdido participação global, como perdeu. Existia um tempo em que a Nokia era uma das empresas mais exponenciais do mercado, mas ela achou ridícula a ideia de não utilizar teclados analógicos. O que acontece? Alguém que enfrentou pressão do mercado, pressão dos especialistas, pressão da crítica, criou um segmento que não existia. E hoje é difícil imaginar algo diferente do que aquilo que ele estabeleceu, porque é assim no início. Todo visionário, todo homem que está debaixo de uma visão, todo homem que está construindo algo que Deus pediu para construir, toda pessoa que está fazendo algo que é fora da curva, fora do comum, ele enfrenta pressão. E é nesse lugar que muita gente sucumbe, porque para buscar a aprovação, ao invés de se mover debaixo de uma visão. Irmão, se a aprovação é o que te move, a rejeição é o que te para. Se você está esperando pessoas torcerem por você, você sempre vai ter uma boa desculpa para dizer por que parou. Não me veem, não me enxergam, não acreditam, não confiam, não investem. Não, irmão, Deus te viu, Deus te enxergou, Deus investiu em você, Deus prometeu algo para você, Deus confiou em você. Então não depende mais do lugar, não depende nem da tua liderança. Pastor, mas o meu líder de GC não me enxerga. Irmão, quem chamou o seu líder de GC para estar onde ele está foi o Deus que te chamou para viver o que ele chamou. Então para de esperar que homens te vejam quando o próprio Deus já te viu. É só questão de tempo. Se você permanecer e não duvidar, se você avançar e não recuar, vai se cumprir o que Deus disse que aconteceria. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Aleluia. Pressão é algo bom. Eu confesso que alguns dos momentos de menor frutificação da minha vida e menor performance do meu ministério são momentos de menor pressão. Eu percebi há um mês atrás uma onda de pressão voltando. Num primeiro momento eu falei, Deus, eu já estava vencido isso de novo. E Deus sussurrou, eu quero te levar a novos níveis, a pressão vai te levar até lá. Sou eu quem permito. Seus oponentes te mantêm atento, a tua guarda nunca baixa. Seus oponentes te mantêm focados, você sabe que tem alguém que só está esperando um deslize seu para engolir você vivo. Seus oponentes odeiam o que você carrega, odeiam a unção que você recebeu, odeiam a visão que você se move. Então qual é a melhor forma de você dar uma resposta para tudo que se levanta contra você? Prosperando debaixo de uma palavra de Deus. Lembra de Paulo? A Bíblia diz que Paulo está numa ilha, estava frio, ele está pegando lenha e graveto para colocar na fogueira. Então, de repente, ele pega uma serpente, a serpente pica a mão de Paulo. Ele tinha acabado de enfrentar um naufrágio. Então, o povo da ilha olha para aquele contexto, eles falam, uau, esse homem é amaldiçoado. Por quê, pastor? A lógica é simples. Os deuses tentaram matá-lo através de uma tempestade. Não conseguiram, agora estão tentando matá-lo através de uma serpente. Esse homem é amaldiçoado. Mas a Bíblia diz que passa o tempo, e eles achavam que Paulo iria inchar e morrer. Paulo não inchou e nem morreu. E aí a opinião da multidão muda. Agora eles dizem, uau, esse homem é abençoado. Por quê? Porque nem a tempestade matou ele, nem o veneno de uma serpente. Ele é diferente. A mesma multidão que te critica quando as retaliações vêm, ela vai contar os seus testemunhos, se você permanecer e não desistir. Agora não só isso. A multidão não só conta histórias. A multidão, ela quer usufruir do testemunho que você carrega. A Bíblia diz que depois então que Paulo permanece, aqueles homens começam a dizer, uau, esse homem ele é poderoso. E aí começam a trazer todos os homens doentes da ilha para que Paulo orasse por eles. Inclusive o homem mais poderoso daquele lugar estava com seu pai doente, traz para que Paulo ore. E aí tem uma chave na Bíblia que eu amo, quando a Bíblia diz que Paulo então, impondo as mãos sobre os enfermos. Guarda isso, irmão. A mesma mão que foi ferida minutos antes, minutos depois, está ministrando cura. Você lembra de Paulo colocando a mão sobre os gravetos? Você precisa lembrar que Paulo também colocou a mão sobre os enfermos. O problema é que tem muita gente que quando coloca a mão sobre um graveto, e é só uma analogia, e é picado, olha para a multidão e ouve as suas críticas e desiste. Mas se você não se mover pela opinião dos outros, a mesma mão que foi ferida um dia vai ser canal de cura no dia seguinte. Não, alguém vai pegar isso daqui. Nos lugares que o inferno tentou te parar, é nesse lugar que Deus vai usar você. Toda ferida fechada se torna um ministério aberto.
Então, como Deus entrega novas patentes àqueles que Ele chamou, quando você enfrenta novas batalhas, toda área que você foi testado, você é aprovado. Toda área que você foi testado, você é promovido. Onde fazemos bons marinheiros em meio a grandes tempestades. Onde fazemos grandes homens de Deus? Em meio a campos de batalha. E os campos de batalha, irmão, como já diria Joyce Meyer, eles não são só campos de batalha naturais. Existem campos de batalha na mente. Sua mente todos os dias tem sido bombardeada para você esquecer do que Deus te disse e colocar a sua atenção naquilo que os outros dizem. Para você tirar os seus olhos daquilo que a promessa aponta e você começar a buscar sinais em meio às circunstâncias ao teu redor. Irmão, a gente tem que escolher se a gente vai se mover por como as coisas estão ou se a gente vai se mover por uma palavra que Deus nos deu. Os tempos são difíceis, Deus continua sendo bom. Os tempos são maus, Deus continua sendo bom. Os meus inimigos querem me parar, Deus continua sendo bom. A questão não é como as coisas estão, a questão é Deus continua sendo bom. A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor. Vamos, igreja, declara com autoridade. Então é sobre esse tipo de resiliência que a fé nos convida a ter. É como se a gente não ouvisse o que está sendo falado lá fora, porque existe uma voz falando bem alto dentro de você. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Eu tenho promessas de vida eterna para você. Não olha para a direita e nem para a esquerda, continua olhando para mim. Eu sou o autor e consumador da tua fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em mim tudo subsiste, tudo que você precisa de um toque meu. Eu satisfaço você, eu preencho todo vazio, eu cesso toda dor, eu cesso toda tempestade. Eu sou aquele que o vento e o mar obedecem. Alguém está comigo aqui? Diga, eu creio. Diga que para suportar a pressão, eu preciso de mais de Deus. Irmão, você não precisa de menos pressão, você precisa de mais de Deus. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais presença. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais autoridade. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais lugar secreto. Você não precisa de menos pressão, não. Você precisa de mais profundidade na palavra. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais palavra revelada. É interessante que normalmente a nossa mente pede para que a pressão diminua, quando a mentalidade do céu pede para que as realidades dos céus aumentem. A oração do Pai Nosso é pautada nisso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a despeito das realidades que me cercam, eu preciso trazer à existência as realidades dos céus, para que elas me movam. Não há falta no céu, não vai ter falta na minha casa também. Não há crise no céu, eu não aceito crise na minha mentalidade também. Não há escassez no céu, eu não aceito escassez na minha despensa também. Não há doenças nos céus, eu não aceito doenças na minha casa também. Irmão, alguém crê que Deus é suficiente aqui? Diga, eu creio. Diga com autoridade, diga, eu creio que o meu Deus supre toda falta. Diga, tudo que falta em mim escorre dele. Por isso hoje eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga, a despeito das pressões, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Avançaremos em fé, romperemos em fé, prosperaremos no dia mau. Diga, andaremos sobre as águas e viveremos ainda esse ano o maior romper da nossa história. Em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. 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 Pastor, mas os dias são difíceis. Deixa eu te dar uma boa notícia. É o melhor período para semear. Você tá falando aquilo que os economistas dizem, que a gente tem que comprar ao som dos tambores e vender ao som dos violinos. Não. Eu não estou falando de mercado financeiro, eu estou falando de reino de Deus. O melhor momento para semear são os momentos difíceis. E eu vou te provar na Bíblia isso. Gênesis 26:12. A Bíblia diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Irmão, pega isso aqui. Em Gênesis 26:1, a Bíblia diz que a terra era seca, o lugar era árido. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que
Se a gente for falar sobre biologia, não fazia sentido semear naquele lugar. Se a gente for falar sobre discernir os tempos, talvez não seria o melhor momento para semear. Mas a Bíblia diz que debaixo de uma palavra, de uma firme convicção, Isaac semeou no tempo da seca e numa terra árida. O tempo era ruim e a terra era estéril. Mas a Bíblia também diz que naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. O que a Bíblia está ensinando para a gente a partir dessa história de Isaac? Que quem semeia com Deus não depende do tempo nem do lugar que está semeando. Você pode estar semeando no lugar que ninguém quer semear, você pode estar fazendo aquilo que ninguém quer fazer, mas se Deus te diz para fazer, faça. Por quê? Porque é Ele quem garante a colheita. Olha o que Salmos diz: feliz é o homem que teme ao Senhor, será bem sucedido e próspero em tudo que faz. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e mesmo no tempo da seca, as suas folhas permanecem verdes. Lhe dá o fruto certo, no tempo certo. O que a Bíblia está dizendo é que quando estamos firmados em Deus, Deus se tornou a fonte que a gente precisa. Então, por mais que os tempos sejam secos, a gente tem toda a fonte que a gente precisa. Por mais que os tempos sejam áridos, a gente tem toda a fonte que a gente precisa. Irmão, me explica como que José, no período de maior caos, ele assumiu o maior governo. Me explica como que Jesus, no seu momento de menor popularidade, viveu o ápice do seu ministério. Olha que interessante, Jesus começa a crescer em popularidade. A Bíblia diz que os testemunhos iam se espalhando pelas cidades, então pessoas vinham de lugares distantes para ouvir o falar. As multidões se aglomeravam nos desertos, as multidões se aglomeravam nas cidades, as multidões se aglomeravam nas casas quando Jesus entrava em uma casa, porque todo mundo queria ouvi-lo, acessá-lo, vê-lo. Mas a Bíblia também diz que quando Jesus então está sendo crucificado, a multidão se dispersava de tal forma que até os seus discípulos diziam não saber quem ele era. Pedro nega Jesus 3 vezes, os discípulos agora se escondem. Irmão, você já parou para pensar que no período de menor popularidade do ministério de Jesus acontece um momento de ápice do seu ministério? Quando todo mundo estava lá, Jesus estava na metade do seu ministério. Quando ninguém estava lá, Jesus estava vivendo o ápice do seu ministério. Quando a redenção está sendo liberada através do sacrifício do Filho de Deus, grande parte da multidão que seguia ele não estava lá para enxergar. Por quê? Porque Jesus está deixando claro que a gente não depende da quantidade de pessoas, da quantidade de aprovação, do tipo de terra, do tipo de solo, da geografia. Irmão, você só depende de uma palavra. Eu já falei sobre isso aqui. Eu lembro que quando a gente foi para Miami, eu fui recebido em um café que eu tomei na primeira semana morando lá. Um amigo falou: André, cuidado, a América não mata profetas, a América compra profetas. Esse lugar é um cemitério de profetas. Eu já vi muitos homens de Deus vindo aqui bem intencionados e enviados por Deus, mas eles se acomodaram e abriram mão do propósito por causa do conforto. Eu lembro que quando Deus enviou a gente para Alphaville, uma das coisas que eu vi é: Alphaville é um cemitério de ministérios. Muitos grandes ministérios tentaram construir igrejas aqui e não foram bem sucedidos, não deram certo. Eu lembro que quando essa palavra ela veio no meu coração, eu já falei sobre isso aqui, mas pode ser novo para alguém. Eu falei: Deus, se aqui é um cemitério, tem muitos ossos secos esperando uma voz profética para voltar a viver. Existe um exército esperando uma voz de comando para voltar a viver. Você percebe que aos olhos de alguém que se move de forma natural, um cemitério é algo ruim, mas aos olhos de alguém que está debaixo de uma palavra profética, um cemitério é um grande exército que vai voltar a viver. Por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Senhor, tu sabes. Então Deus diz para o profeta: então abre a tua boca e profetiza. E aí o profeta se coloca de pé, ele diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. E o vale de ossos secos então se torna um exército forte e poderoso. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Você não depende da geografia, você não depende da economia, você não depende da aprovação dos outros, você não depende da opinião de homens, você não depende de nada que é exterior, de nada que é secundário, de nada que é natural. A Bíblia diz que Abraão, crendo contra a esperança, ele se moveu por conta de uma promessa. Abraão, você vai ter filho. Ele olha para ele: impossível, eu sou velho. Ele olha para a esposa: impossível, ela era estéril. Mas ele olha para a palavra, Deus disse que vai acontecer. Já aconteceu.
E sabe o que acontece? Ele tem um filho. Irmão, Deus pega alguém como Pedro e transforma ele no apóstolo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Deus pega alguém como Saulo e transforma ele num homem que tem as maiores revelações do reino de Deus no Novo Testamento. Deus pega alguém como Davi, que nem o seu pai cogitou que seria uma boa opção para ser ungido naquele dia. Deus pega José, que os seus irmãos venderam. José era escravo quando Deus chamou? Não, José foi chamado antes de escravizarem ele. É esse entendimento que você tem que ter. Deus te chamou antes dos seus inimigos se levantarem. Antes dos irmãos venderem José, Deus já tinha chamado José. Pega isso, irmão. Antes dos leões serem colocados naquela cova, Deus já tinha chamado Daniel. Antes dos seus inimigos se levantarem essa semana, Deus já tinha chamado você desde o ventre da sua mãe. Então, quando eu entendo que o chamado antecede a retaliação, quando eu entendo que o chamado de Deus, ele foi gerado antes dos meus inimigos se levantarem, eu preciso entender que os meus inimigos chegaram tarde. Já existe uma palavra que ocupa esse lugar dentro de mim. Quando seus inimigos baterem a porta, eu já falei sobre isso, eu quero que você guarde isso em nome de Jesus. Quando a escassez bater a porta, deixa Jesus abrir e dizer: já está ocupado. Quando o medo bater a porta, deixa Jesus abrir e dizer: já está ocupado. Alguém comigo aqui? Aleluia. Aleluia. Se for para ele, você pode fazer melhor. Aleluia. Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas e uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos no lugar de desespero, e em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Versículo 6. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção de dupla honra. Terão prosperidade em dobro na sua terra e alegria sem fim. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que a Bíblia está ensinando para a gente a partir da história de Isaac? A gente tem que parar de colocar a culpa nas circunstâncias para justificar a ausência de frutos. Igreja, olha para mim. Não é por conta dos seus inimigos que você não está frutificando. A responsabilidade não é deles, é sua. Não é por conta da economia que você não está prosperando. A responsabilidade não é da economia, a responsabilidade é sua. Não é por conta dos dias maus que você não está tendo paz. A paz que excede todo entendimento começa quando eu abro mão do direito de entender. Você percebe que a gente não pode dar desculpa porque as circunstâncias estão assim, que eu estou assim. Não. Você não vai se mover a partir de como as coisas estão. As coisas vão se moldar a partir daquilo que você é. Quando Jesus ele caminha sobre a terra, havia uma cultura. Para os judeus era proibido você tocar em algo morto, porque se você tocasse em algo morto, você se tornava impuro. E é por isso que num cortejo fúnebre, os sacerdotes eles iam metros de distância e eles jamais tocavam em algo que estava morto. Mas Jesus muda essa dinâmica. Jesus estabelece uma nova realidade. Você precisa acessar isso, irmão. Alguém está comigo? Diga amém. A dinâmica antes de Jesus era: se eu toco no que está impuro, eu me torno impuro. A dinâmica depois de Jesus é: se eu toco em algo que está impuro, aquilo que eu toquei se torna aquilo que eu sou. O que acontece quando o autor da vida tocava em algo que estava morto? Tudo que estava morto voltava a viver. O que acontecia quando o autor da vida tocava em alguém que estava doente? Aquele que estava doente recebia cura. O que acontece quando o autor da vida toca em alguém que está enfrentando falta? Aquilo que falta é suprido.
Ou alguém que está carente, toda carência é saciada. Alguém que está com medo, todo medo é lançado fora. Então, irmão, quando a gente tem acesso à fonte que preenche todo o vazio, não tem mais desculpa para a gente dizer que por causa das circunstâncias a gente não prospera, a gente não cresce, a gente não dorme, a gente não tem paz, a gente não caminha em vida. Por quê? Porque não tem mais a ver com como as coisas estão, tem a ver com como você está. Os dias são maus, Deus é bom. Os dias são de caos, você tem a paz que excede todo entendimento. Os dias são de falta, você tem acesso ao dono de todo o ouro e de toda a prata, ao Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então, como suportar a pressão? Olhando menos para como as coisas estão e olhando mais para quem Ele é. Uau, 10 mil famílias online agora, você pode celebrar. Você tem noção que se tiver 2 pessoas por casa, tem mais de 20 mil pessoas online agora de manhã? Não, de verdade, alguém pode celebrar o que Jesus está fazendo aqui? Aleluia! Aleluia! Então vamos para a vida de Jesus. Como Jesus lidava com portas fechadas. Isaías 53 diz assim: Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Sabe o que é interessante? Ele não parou por causa disso. Jesus era desprezado, mas Ele não parou por causa disso. Jesus, Ele era rejeitado, mas Ele não parou por causa disso. Irmão, olha para mim, a sua rejeição não é desculpa para você parar. Aquilo que os outros falam a seu respeito não é desculpa para você parar. As coisas que se levantam contra você não é desculpa para você parar, porque nunca teve a ver só com eles, tem a ver com Jesus. Se Jesus está no barco, vai ficar tudo bem. Se Jesus é o centro da tua história, vai ficar tudo bem. Se o sangue de Jesus é o que te cobre, vai ficar tudo bem. Se a presença de Jesus é o que te move, vai ficar tudo bem. Não é sobre as circunstâncias. Segundo as Reis, capítulo 13, versículo 14, tem uma história que eu amo e eu quero compartilhar com você. Eliseu estava sofrendo, diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual ele morreria. Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu então lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim o rei fez. Então pegue o arco em suas mãos, disse ele ao rei de Israel. E quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão por 3 vezes e parou. Irmão, pega isso aqui, você está comigo? Qual que é o contexto? O profeta está morrendo, o rei está desesperado. Ele vai até um homem de Deus, porque todo homem sábio busca em Deus conselho, sabedoria, direção. Então é isso que o rei faz. O rei vai até o leito de Eliseu. Ele fala: meu pai, você está partindo, você vai morrer. Eu imagino que ele está indo em busca de uma bênção, ele está indo em busca de uma palavra, ele está indo em busca de uma direção. E é exatamente isso que o profeta dá para ele. O profeta fala: rei, pega flechas e o arco, abre a janela e lança uma flecha. E a Bíblia diz que assim que o rei lançou uma flecha, ele diz: essa flecha profeticamente simboliza a vitória sobre a Síria. Aí ele fala: agora pega as flechas e golpeia o chão. E aqui está uma chave. A Bíblia diz assim: então ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Você pode falar comigo? Diga: ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Diga: ele parou. A Bíblia continua dizendo: o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes.
Pastor, eu estou mais perdido do que cego em tiroteio. Eu vou te explicar. Quando você está debaixo de uma palavra profética, existe uma chave. E eu quero que você guarde ela hoje. Você só vai parar quando Deus te disser para parar. Não, pega isso aqui, me ajuda a pregar. Fala para quem está do seu lado. Você só vai parar quando Deus te disser para parar. Agora fala para quem está do outro lado. Fala com cara de profeta. Fala, você só vai parar quando Deus te disser para parar. Sabe o que a gente aprende com esse momento na história? É que muitas vezes a gente se move quando Deus diz para a gente começar, mas a gente para mesmo Deus não tendo pedido para a gente parar. Irmão, não é tão difícil ouvir uma palavra quando a gente precisa se mover, mas muita gente está parando mesmo sem ter ouvido uma palavra para parar. Deus disse comece, começa. Deus não disse para parar, não pare. Deus disse confia, confia. Deus não disse para parar, então não pare. Deus disse que esse casamento era dele, você se casou. Deus não disse para parar, então não pare. Deus te deu uma palavra para abrir a empresa que você abriu. Deus não disse para parar, então não pare. Deus te deu uma palavra para o ministério que você carrega. Você começou o seu ministério. Deus não disse para parar, então não pare. O problema é que muita gente ouviu Deus quando começa algo, mas mesmo sem ouvir Deus, parou algo. Eu lembro que na América, muita gente que eu recebia vinha com uma palavra: pastor, a gente tem uma palavra de Deus para vir para a América. A gente vendeu tudo no Brasil, a gente veio. Uau, glória a Deus, Deus te abençoe, bem-vindo. Aí dava 4 meses, a família não se adaptou, o dinheiro acabou. Pastor, Deus deu uma direção que a gente precisa voltar. Irmão, Deus não é bipolar. A gente precisa assumir que a gente desistiu. Não foi Deus que mudou de ideia, a gente desistiu. Porque se Deus te disse para fazer algo, faça. Mas se Deus não disse para parar, não pare. Se Deus te disse para começar algo, comece. Se Deus não disse para você abortar, não aborte. Se Deus te disse para se lançar em algo, irmão, se lance. Se Deus não te disse para voltar atrás, então não volte. Não é difícil. No reino de Deus é basicamente assim: Deus disse para fazer algo, faça. Deus não disse para fazer nada, não faça nada. Se Ele disse para correr, corra. Se Ele disse para andar, antes. Se Ele disse para voar, voe. Mas se Ele não disse para parar, não pare. Não pare. Não desista. Não retroceda. Não se compare. Não olhe para o lado. Não desanime. Não busque aprovação. Não espere que outros te vejam como Ele te vê. Não pare. Deus me deu uma palavra para Alphaville. Estou debaixo dessa palavra. Enquanto não acontecer, não vamos desanimar. Enquanto não se cumprir, nós não vamos recuar. Mas os outros dizem, tanto faz o que eles dizem. Deus disse algo primeiro. Mas os outros pensam, tanto faz o que eles pensam. Eu tenho pensamentos de Deus que falaram comigo primeiro. Irmão, existe uma palavra que te move. Alguém está comigo? Diga amém. Só pare se Ele disser para parar. Diante dos ataques, irmão, você precisa decidir. O que te reveste? Quais são suas armaduras? O que te protege? O que te guarda? Qual é o teu refúgio? Isso é uma decisão, você sabia? Você precisa decidir todos os dias. Quando você sai de casa, você precisa decidir. O Senhor é a minha armadura, Ele me guarda. O Senhor é o meu bom pastor, de nada terei falta. O Senhor me justifica. O Senhor me guia. O Senhor tem algo para mim nessa semana. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora tem um princípio básico, eu vou finalizar aqui. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã? De verdade. Louvor pode subir. Pega isso aqui, irmão. Você precisa decidir do que você vai ser revestido. Mas só dá para revestir algo que antes foi preenchido. Só dá para preencher algo que antes foi vestido. A dinâmica de Deus é assim, ó. Primeiro Ele te veste. As coisas velhas ficaram para trás e em Jesus tudo se fez novo. Morre a nova natureza para poder nascer a nova natureza. Morre o velho para poder nascer o novo. Então a nossa natureza pecaminosa, ela é deixada de lado e você é redimido. Então primeiro você é vestido. Com o que eu sou vestido, pastor? Você é vestido com a natureza de Deus. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus.
Você foi vestido com a justiça de Deus, você foi vestido com o sangue de Jesus, você foi vestido com uma nova natureza, você foi vestido com uma nova aliança. Alguém comigo aqui? Esse é o momento que os carismáticos celebram. Tem algum carismático aqui? Tem algum pastor aqui? Tem algum intercessor aqui? Tem alguém do staff aqui? Tem algum voluntário aqui? Alguém? Então você foi vestido. Mas o Evangelho não diz respeito só à morte do novo. O Evangelho diz também respeito ao preenchimento. A morte do velho, mas também ao preenchimento do novo. Não diz respeito só a você não ter o que você tinha, mas diz respeito a você carregar algo que você nunca carregou. Então você é vestido de uma nova natureza, mas agora você também é preenchido com a vida de Deus. Aí sai uma mentalidade de morte, entra uma mentalidade de vida. Sai uma mentalidade de escassez, entra uma mentalidade de abundância. Aí sai pensamentos de morte, sai pensamentos de mal, começa a entrar pensamentos de vida, pensamentos de paz. Aí sai uma mentalidade da terra, começa a entrar uma mentalidade dos céus. Alguém comigo aqui? Aí sai toda a força do seu braço, começa a entrar favor e graça. Aí agora sai todo mau testemunho, começa a entrar novos testemunhos, milagres, sinais, maravilhas. Então você não só foi vestido com as vestes de Deus, mas você agora foi preenchido com as realidades dos céus. E aí acontece a terceira etapa. Aquilo que foi vestido um dia, preenchido um dia, agora é revestido. O que é o revestimento de poder? São as armaduras de Deus. Efésios 6. Vocês precisam se revestir com as armaduras de Deus para permanecer firmes no dia mau. Porque certamente o dia mau ele vem, certamente as pressões elas vêm, certamente o inimigo se levanta, certamente as dúvidas elas vão tentar nos abater, certamente as opiniões vão tentar nos parar, mas o quão revestido você está, o quão firmado você está, o quão encoraçado você está, irmão, você precisa colocar o capacete. Porque muitos dados vão tentar afetar a sua mentalidade, a sua visão. Você precisa colocar a couraça da justiça, porque muitas coisas vão tentar setar o teu coração, vão tentar parar os seus órgãos vitais. Você precisa estar calçado, porque tem lugares que você vai andar que eles são cheios de espinhos. Tem lugares que você vai andar que eles vão tentar parar você, ferir teus pés, cansar você. Você precisa estar renovado. O óleo que é derramado sobre a sua cabeça faz com que os inimigos que tentem te pegar não consigam. Você se tornou escorregadio. Os seus inimigos tentarão te parar, mas eles não te alcançarão. Eles te perseguirão, mas não te encontrarão. A Bíblia diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes no dia mau. A gente tem que se revestir, irmão. Como que eu me revisto, pastor? Ouvindo uma palavra no domingo? Não, a palavra ela gera vida, ela te abençoa, ela te inspira. Mas tem mais do que ouvir uma palavra. Tem a ver com a gente mergulhar na palavra. Deus é a palavra. A palavra não contém Deus, a palavra é Deus. Você precisa se encher da vida de Deus, se encher da palavra de Deus. Você precisa se revestir das armaduras de Deus. Você precisa beber das fontes de Deus. Você precisa estar tão cheio, irmão, que quando as pressões vierem tentar te parar, não tem espaço vazio dentro de você, já foi preenchido. Quando as mentiras baterem a porta, a verdade de Deus já preencheu você. Quando os inimigos tentarem parar você, você vai olhar para eles e vai lembrar: maior é o que está em mim do que tudo que se levanta ao meu redor. Aleluia. Então levante suas mãos, declare com autoridade, diga: eu preciso ser revestido da palavra. Diga: tudo que eu preciso está em Deus. Salmos 37:3 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você desfrutará na terra de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confie nele e Ele agirá. E Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmos 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção.
Esse pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações, porque o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então fica de pé no seu lugar. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso nós nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois as aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas elas e durará para sempre. Portanto, não olhemos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas aquelas que nós não vemos durarão para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam aquilo que Deus prometeu. Salmos 27:14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Levante suas mãos, feche teus olhos. Salmos 9:9 diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Salmos 16:8 diz: eu sempre tenho o Senhor adiante de mim, com ele à minha direita eu não serei abalado. Josué 1:9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Bem, você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!